Olá, esse é o Perspectiva, programa da TV Assembleia que trata de temas atuais, relevantes e de interesse da sociedade. E hoje nós vamos falar sobre o transtorno do espectro autista por conta do Abril Azul, que é o mês mundial de conscientização a respeito do tema, e nós vamos falar também sobre o trabalho da Casa de Leis em relação a esse assunto. Você não sabia, mas eu vou dizer aqui, nós temos 19 projetos de lei em Mato Grosso do Sul para dar acesso às pessoas com autismo aos serviços em Mato Grosso do Sul e também uma vida mais digna a essas pessoas. Eu convido aqui, então, a Flávia Calone Gomes, vice-presidente da AMA, Associação de Pais e Amigos do Autista, para bater um papo a respeito disso com a gente. Seja bem-vinda, Flávia. Bom dia, Lívia, a todos aí da TV Assembleia. Obrigada pelo convite, que é para a gente poder esclarecer um pouquinho mais sobre tudo que está acontecendo aí nesse mundo do autismo. E eu fico impressionada, Flávia, como que com o passar dos anos a informação está chegando para toda a sociedade e a gente está conseguindo falar mais abertamente sobre o autismo sem que isso seja um tabu. E você já trabalha há algum tempo com pessoas e também na associação. O que te fez ingressar de cabeça nessa vida? Na verdade, o que fez eu cada vez mais, né, viver esse mundo foi a situação do meu filho. Meu filho tem 14 anos, foi diagnosticado com autismo, e a forma de eu entender e conhecer um pouco mais foi me dedicar à associação, aos outros grupos, né? Faço parte de grupo de WhatsApp, grupo particular, né? Porque assim, a gente tem o mês de abril que a gente fala muito sobre o tema, mas a família que tem uma pessoa dentro do transtorno do autismo é 24 horas o ano inteiro, né? A gente vive em função dessa pessoa, seja jovem, adulto ou criança, né? E eu acho bacana a gente destacar aqui também que, como eu disse, a popularização do tema está levando acesso à informação para todas as pessoas. E o que me impressiona é que muitos adultos estão sendo diagnosticados com autismo. E é o autismo leve que nós estávamos conversando nos bastidores. Pessoas que poderiam ter uma vida completamente diferente hoje se na infância tivessem descoberto esse autismo. Eu queria saber, na sua visão, o que isso muda, por exemplo, nos dias atuais, a gente ter esse diagnóstico precoce, por exemplo? Lívia, as pessoas me perguntam muito, né? Flávia, o que está acontecendo? Que de uma hora para outra é um monte de diagnóstico com autismo, né? E eu falo assim, o autismo sempre existiu. Nós, no nosso meio, a gente sempre soube que isso logo, o crescimento ia ser bem visto, né? Então, anteriormente, os profissionais não conheciam sobre o autismo. Você ia para um pediatra, ele fazia aquela avaliação normal, mas ali ele não conhecia, não conseguia já de cara, diagnosticar os psiquiatras, os psicólogos. E a gente estava falando também nos bastidores, na verdade, quem tinha um olhar mais diferenciado que a maioria dos diagnósticos mais recentes é na escola. O olhar do educador, que na maioria das vezes é o divisor de água de uma família, não era do profissional. Então, hoje, o que acontece com esses diagnósticos de pessoas com mais idade é que, de repente, chega um filho, um neto, que é diagnosticado com autismo. Hoje, a maioria dos profissionais já estão com esse olhar. Até porque Sim. não tem como, Lívia, não tem como. Cada vez mais, todos nós vamos conviver, seja em casa, seja com um parente, seja em shopping, seja em pátio, porque o último, vamos dizer assim, censo nos Estados Unidos, que é um organismo mundial que acompanha ano a ano o crescimento do autismo, esse ano ele deu que para cada 36 nascimentos, um vai ser autista. Na época que o João Guilherme foi diagnosticado, esse parâmetro era de 144 para 1. Né? Então, cada vez mais a gente vai ter que se esclarecer, conhecer, porque a gente vai participar da vida de uma pessoa dessa. Né? A gente anda muito preocupado com essa questão do autismo leve, que todo mundo fala assim, autismo leve. O autista leve, que a gente fala nível de suporte 1,
porque os níveis de suporte é com relação à autonomia. Eles são autônomos, são pessoas inteligentes, são pessoas Sim. com o cognitivo preservado, mas eles têm toda uma deficiência na área social. E o pior nesse nível é que eles têm entendimento. Então, eles conseguem se deparar com bullying, eles conseguem perceber que eles não estão com os mesmos interesses das pessoas que estão ao redor deles. E o que acontece? E que acontecia, né? Porque agora, graças a Deus, as coisas estão um pouco melhor. Essas pessoas iam e eram diagnosticadas com depressão, né? Com depressão. E então, muitos casos de suicídio. Então, esse diagnóstico precoce, primeiro de tudo, que leva uma qualidade de vida, leva que essa pessoa tenha uma autonomia muito maior do que aquela que não tem uma intervenção, que hoje a gente sabe que é primordial para toda pessoa dentro do espectro aí ter essas terapias, né? E Flávia, e como é que é feito esse diagnóstico do autista? Agora focado mais no adulto, mas depois eu também quero entrar na questão da criança, né? Nesses primeiros sinais que podem ser detectados. Por exemplo, o adulto ele é diagnosticado com depressão, né, começa a se tratar para depressão e muitas vezes, como você disse, ele tá sendo mal diagnosticado, né? Os sinais eles são mal colocados para essa pessoa. O que diferencia, por exemplo, a depressão do autismo? A depressão é uma tristeza profunda. E essa tristeza que vem, a depressão seria uma comorbidade daquela pessoa que está dentro do transtorno, né? Então, assim, o transtorno numa pessoa de nível de suporte 1 é que a pessoa que quer ficar sempre afastada, desde criança ela já tinha algum sinal de não querer conviver em sociedade, tinha algum interesse específico em determinado alimento, em determinado filme, né? Às vezes assistia um filme uma vez só, de umas 10 vezes. Então, é um comportamento mais amplo do que a depressão. A depressão é uma tristeza profunda por algum motivo que nem você mesmo sabe. Já o transtorno, ele envolve vários aspectos da pessoa. Um deles é o não estar de acordo com as pessoas da mesma faixa etária de idade, não gostar dos mesmos tipos de filmes, desenhos, e não conseguir conviver mesmo, ele não gosta de estar com as pessoas, isso em todos os momentos da vida dele. E ele entende, né? Ele é uma pessoa muito assim, que às vezes ele entende diferente do que uma pessoa típica entende. De repente você vai falar, vai chover canivete, ele está lá esperando o canivete chover, né? Caiu o canivete. Então é uma série de situações que o profissional da área de saúde, ele consegue fazer essa diferenciação, né? Mas também não quer dizer que toda pessoa que tem uma depressão seja autista, não é isso, né? É toda uma avaliação multidisciplinar com um psicopedagogo, psicólogo, pediatra, dependendo da idade, psiquiatra, fono, TO. Então, é uma avaliação mais ampla, né? Eu acho que eu caracterizaria isso, a diferenciação de um para outro. É interessante, por exemplo, eu estava dando uma lida a respeito dos sinais. A gente está falando de autismo leve, existem vários graus de autismo, mas no geral eles são hiperfocados, né? Quando você apresenta um cenário para eles, eles não conseguem lidar com o todo, eles normalmente focam em alguma situação. Também tem dificuldade de ter jogo de cintura em situações de crise, né? Normalmente demoram mais para buscar soluções quando vários cenários são apresentados e existe uma crise ali naquele ambiente. No caso das crianças, grupos de amigos, e eles focam às vezes só num amiguinho, ou não querem conviver com ninguém, né? Ficam ali naquele mundo, interagem com algum amigo imaginário. A gente sabe que isso acontece muito com criança, então, por isso que eu acredito que muitos pais entrem nesse estado de negação, porque talvez a criança apresente alguns sinais que, para a gente, são sinais comuns da criança, né, da infância, brincar sozinho, ter esse amigo imaginário, ou, de repente, entrar numa festa de aniversário e já focar direto no bolo, né? Eu vejo muitas crianças que têm autismo também se irritarem com aquele movimento do parabéns, né, de cantar o parabéns no aniversário, aquilo ali
causa uma agitação. E esses pais, eles entram em negação, às vezes têm o diagnóstico, mas também não aceitam. E o que isso é ruim e nocivo, por exemplo, para uma pessoa que está na fase inicial da vida? Lívia, eu quero esclarecer uma coisinha assim, ó. A questão do diagnóstico é primordial, né? Mas toda família, eu passei por isso. Na verdade, quando a gente recebe, até pela falta de informação mesmo, hoje ainda algumas pessoas têm vergonha de falar ou que é autista, ou que tem alguma pessoa dentro da sua casa com autismo. Isso ainda tem um pouquinho de preconceito. A gente sabe que ainda existe, tanto é que a gente luta para que esse mundo seja cada vez mais inclusivo. Então, o diagnóstico ele é primordial para você trabalhar com essa criança a autonomia e tentar resgatar dela tudo o que de melhor ela pode, em termos de autonomia. Porque os médicos, eles falam que até os 12 anos existe uma questão do cérebro que chama neuroplasticidade do cérebro. Então, essa criança, ela está aprendendo muito, né? Está aprendendo muito. Mas a negação é algo que todos nós passamos, a gente entra num luto profundo, é como se estivesse assim, dando uma facada no teu peito, e a falta de conhecimento nos leva a ter todo esse comportamento. Mas chega uma hora que todo pai, toda mãe, a maioria, né, principalmente a mãe, ela fala, poxa, é meu filho, eu tenho que fazer alguma coisa. Até porque nem toda a característica, né, você falou algumas aí, de um autista, por isso que se chama transtorno. O transtorno é porque são vários tipos de comportamento, não quer dizer que aquele autista vai ser igual ao outro, e assim por diante. Todo autista é único. E então entender esses comportamentos são importantes, porque um autista não vai ser igual ao outro nunca. Eu posso ter um filho gêmeo que ele tenha a deficiência bem a visível e o outro não, o outro ser um nível de suporte 1, ele conversar, né? Mas existem algumas características que a gente fala bem, a falta do contato visual, né? A maioria, eles têm, de alguma forma, esse problema com relação à parte sensorial, seja auditiva, visual, alguns não conseguem luz forte, barulho. Meu filho tem grande problema com barulho de moto. Só esse barulho da moto que incomoda ele. Mas outras coisas não. Tem uns que também eles entram em determinado. Não gosta do abraço. Né? Não é que ele não gosta do abraço, ele não gosta do toque. Então, cada pessoa que está dentro do transtorno, ele é único. E entender isso é importante. Quando você falou ali que ele está no mundo dele, hoje eu estou aqui numa escola, inclusive tentando levar um pouquinho sobre o autismo para essa criançada que convive com meu filho, convive com outros autistas e vão conviver cada vez mais com pessoas com deficiência. E um deles me perguntou assim, Flávia, tia Flávia, mas o autista vive no mundo dele? Não, o autista não vive no mundo dele, ele vive no nosso mundo. Ele só entende, a forma dele pensar, a forma dele entender é diferente, né? E ele precisa de adequações, é só isso. Por isso da importância dessas intervenções. E nós temos intervenções para tudo isso. Não vou dizer que um autista severo, lá na frente, ele vai se tornar um autista leve, não é isso que eu quero dizer. Mas eu quero dizer que a parte da autonomia dele, a vida da família, vai cada vez mais se tornando menos difícil, né? Se é assim que eu posso dizer. E eu digo uma coisa muito importante que fez a diferença na minha vida: participar desse meio, fazer algo pelo próximo, tentar trazer um mundo melhor para essas pessoas. Hoje eu vejo lá na AMA, a gente atende 134 pessoas, né, dentro do transtorno, dos 3 aos 40 e poucos anos, e a gente tem uma fila de espera de 500 crianças com laudo. Infelizmente, a gente não consegue atender todo mundo. Mas não atender essa criança não é só ela, é a família. A família, dependendo, ela é destruída. Um casamento acaba, né? Então, a gente também tem esse olhar, não, hoje não é só mais o olhar para a criança. Nós temos um olhar todo para a família também.
Porque se essa família não estiver bem, ela não consegue cuidar nem dela e nem de ninguém. É a rede de apoio que a criança, né, que o autista conta. O interessante, que eu até gostaria de deixar registrado aqui, como nós somos da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, é que a gente tem um total de 19 leis voltadas para pessoas com transtorno do espectro autista. A primeira lei de 1991 justamente torna de utilidade pública a AMA, Associação de Pais e Amigos do Autista, e a gente tem uma lei de 2022 que é muito legal da gente destacar também, é a disseminação de conteúdos, de conscientização, de levar informação para os municípios de Mato Grosso do Sul a respeito do autismo. Então, isso mostra que o poder público, ele, aos poucos, também está tentando fazer o papel dele e esclarecer toda a sociedade, né, desde as classes mais baixas até as classes mais altas, com acesso à informação. E as escolas, as instituições, como é que você enxerga essa evolução, por exemplo, da participação dos nossos gestores, dos professores, da área da saúde, no envolvimento com o tema, para que a gente possa garantir mais qualidade de vida, mais acesso aí dessas pessoas? Então, Lívia, até por conta dessas legislações, né, a Assembleia é uma parceira de toda a causa, todas as iniciativas que a gente tem levado aí, graças a Deus, a gente tem tido apoio e êxito, né? E desde a Lei Berenice Piana, a disseminação sobre o autismo, conhecimento, e essa criançada, ela chega nas escolas, né? E como eu te falei no início, o professor, esse profissional da educação, ele tem um olhar, um conhecimento que é diferenciado. E eu tenho sentido, sim, uma mudança de atitude, não só no pessoal envolvido na saúde, no pessoal da educação, mas também como da iniciativa privada. Shoppings, nós tivemos várias ações, estamos tendo ao longo do mês várias ações, aí a própria Assembleia, tivemos uma primeira corrida e caminhada com apoio essencial de toda a população. Eu acho que cada vez mais está sendo disseminado, a legislação é importante para que a gente possa mostrar o que realmente precisa para melhorar na vida dessas pessoas. E uma das últimas leis que saiu aí na Assembleia foi a do cordão do girassol, que eu digo que a importância dela foi a AMA que apresentou o projeto aí, e o ano passado ele foi aprovado. Esse cordão do girassol, ele, na verdade, ele resume todas as legislações para algo que é muito difícil para nós como pais. Que é fazer a identificação, por exemplo, as leis a do gente transtorno. Tem, mas eu não quero, e não é só para o autismo, né? É para doenças não visíveis. Então, mas eu, como mãe de autista, eu não quero chegar num supermercado e a pessoa vê que eu estou enfrentando, eu estou na fila preferencial e ficar me olhando com um olhar diferente. O que ela está fazendo nessa fila? Né? Eu ir em algum aeroporto, né? Que essa iniciativa do cordão surgiu nos aeroportos da Inglaterra, e é de suma importância, porque ela resume. Eu não tenho que ficar levantando no peito, olha, meu filho é autista. Eu utilizando o cordão, ou para algum outro tipo às vezes, sabe, criança com autismo, adulto, às vezes ele foge, tá ali a identificação, ó, liga para o pai dele, é autista. Então, essa lei, eu falo assim, que ela tem sido de suma importância também, por trazer essa visão em relação às outras, e o cumprimento dessas outras, e também porque ela obriga que toda iniciativa pública e privada faça garantir esses direitos. Sim, né? Prepara melhor o profissional. Às vezes o profissional ele também não é obrigado a saber de tudo, mas a gente tem artifícios legais que podem facilitar, né, o trabalho da pessoa que está prestando serviço ao público, que está com esse atendimento direto, e também a vida de quem quer ser atendido. Exatamente, Lívia, exatamente. E eu falo assim, aqui na escola mesmo, né, nas escolas, às vezes o profissional que atende o nosso filho, parece que ele é o filhinho daquele profissional. Eu até digo. Tem o professor de apoio, mas o aluno com transtorno, ele não é aluno daquele professor, ele é aluno da escola inteira. Então, desde o porteiro, desde da senhorinha ali da cantina, eles têm que conhecer um pouquinho, entendeu? E incentivar
trazer a maior autonomia de cada criança que está dentro desse espectro, entendeu? Mas, assim, eu acredito, eu tenho visto, dos anos que eu estou, eu já estou na causa mesmo, desde o diagnóstico do João, 13 anos. A sociedade está um pouquinho mais sensível. E eu falo para minhas amigas assim, no começo eu achava até que era um pouco mais de preconceito, sabe, Lívia? Hoje não. Eu falo que é a falta do conhecimento. Então, um tempo atrás eu já queria partir para a briga, hoje não. Eu olho assim, você conhece o autismo? Eu vou explicar o que é o autismo. E como é que a gente pode, por exemplo, ajudar no desenvolvimento de uma criança diagnosticada com autismo, de um adulto? Existem já mecanismos em que essa pessoa pode ser incluída na sociedade com mais facilidade, tratamentos, a família, a comunidade podem auxiliar de alguma forma? E quais seriam essas formas? Lívia, o autista, né, toda pessoa dentro do transtorno, ela tem que ter um atendimento especializado, com profissionais que conheçam sobre o autismo. Tá? Então, o psicólogo tem que saber do autismo, o TO, o fono, porque senão não funciona. Mas no caso do autismo, o que a gente tem estatística, que é científica mesmo, é uma área da psicologia que se chama ABA, análise do comportamento aplicada, né? Sim. Que estuda o indivíduo, monta uma terapia na área da psicologia toda voltada para ela, né? E fora aí os suportes que vêm por fora, que são as outras terapias, que a gente fala que é todo um atendimento multidisciplinar mesmo. Vem a TO, vem a fono, a psicopedagoga, que vai fazer o material adaptado. O que a sociedade pode fazer? Primeiro de tudo, conhecer um pouquinho. Não tem que conhecer o mundo. Quando vê uma pessoinha diferente, ela pode até não ser autista, ela pode ser um TDAH, TDAH é quase né? Mas todo mundo tem uma forma. Eu não vou ser igual a Lívia não vai ser igual a mim. A gente olhar um pouquinho com mais empatia para essas pessoas. Sim, com certeza. No caso de uma criança dentro do autismo, primeiro de tudo, manter o contato visual. Se a criança é menor, quer conversar com ela, baixar na visão da pessoa e chamar a atenção, porque eles são muito visuais. Todo autista, ele aprende por visual, né, e por movimentos repetitivos. Por isso é importante que a gente luta que essas crianças vão para a escola, porque elas imitam os coleguinhas, entendeu? E tornar o mundo deles, assim, um pouco mais empático mesmo, você ser sensível a toda pessoa com alguma diferença, seja ela física, seja ela intelectual, o que for, né? Tornar o ambiente, não só para a pessoa, mas para a família também, um pouco mais, porque a vida não é difícil para quem tem uma pessoa dentro do transtorno. O dia a dia, eu falo assim, a agenda do meu filho, se duvidar, não vou dizer que é pior, mas no mínimo ela é igual do presidente da República, porque ele tem estímulo o dia inteiro. Ele sai da escolinha, ele vai para o ABA, fica 2 horas na ABA, depois vai para o TO, fono, piscina, natação, e não vai achar que ele não está prestando atenção em você. Talvez a forma dele é só ouvir. Ele não quer um abraço meu? Calma. No primeiro dia, talvez não, porque o autista é vínculo. No outro dia, quem sabe? Tenta, insiste. Dê apoio para aquela pessoa da sua família que teve um diagnóstico. Visite, vai lá, se coloque à disposição, porque a gente se recolhe. A gente Sentimento de solidão, de potência, né? Ser pai e mãe não é fácil. Insista, sabe? Porque essa pessoa precisa, sim, ela precisa, claro, dessa rede de apoio que conhece um pouquinho mais, mas ela precisa saber que seus familiares, amigos, estão olhando e se importando com o que está acontecendo na vida dela. Né? Então, eu acho que é isso, é essa empatia, é esse estar presente, é se colocar no lugar do outro. Muito bem, Flávia, e para a gente finalizar,
Quem se interessou pelo nosso bate-papo, quer conhecer mais o trabalho da AMA, quer conversar com vocês, às vezes vocês estão realmente com um volume de atendimentos muito alto, mas precisa de um conforto, precisa de informação, precisa de uma conversa, de um abraço, de um acolhimento. A gente sabe que nós precisamos desse acolhimento, inclusive os pais de filhos com diagnóstico. Quais são os contatos para localizar vocês? Nós temos, né, através do telefone, que é o 3325-5135. Também estamos no Facebook, no Instagram, ama.org.com.br, se eu não me engano, e é só procurar AMA que vocês conseguem os contatos. Fora isso, a gente pode não ter vaga, às vezes, para o atendimento, mas eu falo, sempre importante estar lá na lista de espera, porque os caminhos são promissores. Com certeza, né? Os pais têm que tentar, têm que se colocar, né, na fila, já que precisam do atendimento. Sim, a gente tem uns projetos em vista aí, e a gente quer, se Deus quiser, ampliar a possibilidade desses atendimentos. Mas, acima de tudo, a gente sempre se coloca à disposição. A AMA fica situada ali na Avenida Bandeirantes, 215, e não só eu, né, como toda a família AMA, os profissionais, as outras mães da diretoria, aliás, um abraço para todas elas. A gente se coloca à disposição, dentro do possível, aí, para atender esses familiares nesse primeiro momento, e façam a inscrição lá na lista de espera, não só da AMA, como outras associações. Se a gente não puder atender, a gente faz a indicação aí para quem nesse momento possa atender. Tá certo, então. Flávia Caloni Gomes, vice-presidente da AMA, Associação de Pais e Amigos do Autista, falando com a gente nesse Abril Azul, mas que eu acredito que as discussões, as informações, elas sejam importantes para todos os períodos, todos os meses do ano. Muito obrigada pela sua participação com a gente, viu? Com certeza, Lívia, eu que agradeço. É de suma importância esse trabalho de vocês aí. A mídia é nossa parceira na divulgação, na informação, e sempre que precisar pode contar com a gente. Um abraço aí a todos da Assembleia Legislativa, que sempre está aí nos projetos junto com a gente. Um abraço para vocês e um bom trabalho. Admiradora aqui do trabalho de vocês mesmo. Até mais. Até mais. Bom, e esse foi o programa Perspectiva, falando do transtorno do espectro autista. Mais informação a respeito das leis que estão vigentes no Mato Grosso do Sul e que foram aprovadas aqui pelos nossos deputados, você acessa no al.ms.gov.br. Voltamos com o próximo tema, numa outra edição. Até lá. Tchau, tchau.